A pastora mencionou esse versículo, acho que na célula, se eu não me engano, na vigília também. Inclusive tivemos vigília, senti falta de algumas, ou melhor, de todos que não vieram. De alguns vai falar assim, mas eu não. Eu estou querendo dizer de todos, tá? A pastora mencionou, eu não lembro mais, na célula eu tenho certeza, acho que na vigília também, mas enfim, sobre esse versículo. Ela não sabia da palavra, mas eis-nos aqui. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Muitas das vezes a gente remete à falta de luz, o escuro, né? Mas o escuro também é uma luz. Aqui está claro dizendo que se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Ele fala, caso a luz que há em ti seja trevas. Aqui a gente pode denotar e visualizar várias coisas. Que as trevas é Satanás, que as trevas são coisas ruins, mas enfim, a questão que nós precisamos entender é que se os nossos olhos estiverem olhando com um olhar de maldade, eles estão em trevas. É por isso que eu dei o tema dessa mensagem de visão muda tudo. Talvez quem estava com nós em 2020 vai lembrar de algumas coisas. Se você não lembrar, você fala assim, o pastor está pregando de novo porque eu preciso de novo. Se você lembrar, eu também preciso de novo. O apóstolo Paulo dizia assim, eu repito as mesmas coisas para que você memorize, para que você grave. Melhor, né? Apóstolo Paulo, não é Tiago. Está vendo? Tem que ler para gravar. Enfim, existe uma história que fala que existia um casal passando por uma avenida. Eles estavam andando de carro e de repente esse casal percebe um movimento completamente diferente do que eles estavam acostumados a vivenciar naquela estrada, que alterou todo o trânsito. Eles começam a pensar, o que aconteceu? O que está acontecendo nessa rua que agora o trânsito está todo embananado, não anda? E de repente eles veem à sua frente e simplesmente eles veem um poste caído, um poste de luz caído no chão. Diante disso, eles começam a comentar e a tirar as suas conclusões, a ver, a ter uma visão daquela cena. O primeiro olha para aquilo e fala, nossa, será que houve algum acidente de carro aqui e jogou esse poste no chão? Será que alguém se machucou? Será que alguém morreu? O outro olha e fala, nossa, que legal, eles estão colocando novos postes na rua. Uma cena denota duas visões. Uma cena, aqui eu estou dando dois exemplos, é claro que nós podemos colocar aqui várias pessoas, cada uma visão, mas vamos resumir nesses dois. Mas um tem a cena e o entendimento de algo completamente assustador, triste, angustiante. O outro olha com um olhar de luz e fala, vai ficar, como se ele falasse, vai ficar muito lindo se eles colocarem postes novos. O que eu quero dizer? Que a visão correta, a perspectiva correta te conduz a ter uma vida melhor. A forma com que você enxerga vai fazer com que você consiga ter uma vida melhor. Mateus 10, versículo 16, fala assim, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba.
Qual é a sua visão dentro desse versículo? Quando você olha e você entende, eu sou ovelha de Cristo, eu sou uma dessas ovelhas, e você olha para esse versículo e fala, mas como assim? Que o Senhor está me enviando para meio de lobos. A perspectiva de uma palavra de múltiplos, ela é uma palavra que dá múltiplos significados. Ela pode estar relacionada com o modo com que você se analisa, determinando algum tipo de situação. Ela está vinculada à forma com que você vê um ponto de vista sobre uma situação, algo específico, como você vê aquilo. Uma outra definição para perspectiva é o termo relacionado com o mundo, talvez vamos dizer aí o mundo empresarial, é o mercado profissional, a perspectiva profissional, quando essa expressão ela ganha uma denotação de expectativa. Dentro do mercado profissional, a perspectiva ela ganha essa denotação de expectativa. Qual que é a esperança ou de obter, de atingir metas a serem voltadas para aquela determinada empresa no futuro. A perspectiva de vida também ela denota as pessoas ou a expectativa de vida. O que é isso? Ela é usada a média de vida que um ser humano costuma viver, o tempo em que espera para que o indivíduo ou um grupo de pessoas possa viver. Essa é a expressão, ela pode estar relacionada com metas, com objetivos em que eu e você estamos pensando para o futuro. Então a forma que eu vejo, a perspectiva que eu vejo, a expectativa com que eu vejo pode determinar algo para o meu futuro. E o sentimento de expectativa, ele só pode existir se houver ausência de realidade. Como assim, pastor? Não entendi. Quando o objeto que te motiva, a expectativa ainda não se tornou viável, não se tornou real, quando é o objeto que está te motivando, então a expectativa ela ainda não se torna real na minha vida e na sua vida, ela é apenas uma condição presente no desejo de posse. Eu tenho a expectativa de comprar um carro, ele não existe, mas a expectativa existe. Eu já tenho um vislumbre do modelo, eu já tenho um vislumbre do que eu quero. Jesus disse que estaríamos, nesse versículo, ele disse que nós estaríamos sendo enviados como ovelhas a meio de lobos. Humanamente falando, ele está nos enviando para ser devorado. Quando você olha com o olho natural, existe uma cadeia de lobos e alguém te pega e vai jogar lá dentro. Para quê? Para ser devorado. Essa é a expectativa humana, a perspectiva humana. Alguém olhando isso com um olhar humano. Porém, a realidade não é essa. A realidade é totalmente o contrário. Essa é a perspectiva de alguém que não conhece o Criador do universo. Por que o Senhor te levaria ou te colocaria em algum lugar para que você morra? Não faz sentido. Ele te criou, Ele te formou, Ele faz com que você caminhe, com que você tenha uma provisão, Ele tem propósito na sua vida. Então, quando eu entendo o olhar de Jesus, do projeto que Ele tem na minha vida, eu não olho esse versículo como algo ruim, pois ele não é.
No olhar dessa pessoa que não tem Jesus, a ovelha seria totalmente despedaçada pelo lobo. No entanto, com Deus, não. O que eu preciso ter então? Eu preciso ter a perspectiva correta. Aí essa ovelha precisa ter a perspectiva correta, a verdadeira. E digamos, a notável diferença entre expectativa e perspectiva se dá no fato de que a expectativa ela estabelece basicamente algo que é incerto. Já a perspectiva ela se difunde e se firma pelo certo. Pastor, você está complicando essa pregação hoje, eu não estou entendendo muita coisa. Vai na célula que você vai entender. Será, meu Deus? Vamos clarear um pouquinho aqui. Essa diferença, como que isso acontece? Ele nos leva ao ponto onde a responsabilidade é nossa. A expectativa versus perspectiva nos leva a um ponto onde a responsabilidade é minha. A partir dela, sou eu que defino o panorama. E agora você entende o versículo: se meus olhos forem bons, todo meu corpo terá luz. Eu preciso ter a perspectiva e a expectativa correta em Deus. Se meus olhos não estiverem da forma que Deus vê, tudo vai se dar mal. Porque eu sou responsável em olhar com olhos bons. Eu sou responsável, eu preciso ser responsável, porque a partir disso que eu vou definir o grau de qualidade do que eu estou vendo, se é bom ou se é ruim. Como que acontece isso quando eu olho para mim mesmo? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua expectativa em você mesmo? Qual é a sua perspectiva de você mesmo? Vamos mudar essas palavras difíceis aí. Como você se olha? O que você pretende ser? O que você vê quando você se olha? O X ontem falou sobre identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade em Deus? Quando a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, fala que Deus ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E talvez aqui a gente olha e fala: eu sou muito fraco para isso, eu ainda não tenho a força necessária para tal situação, para avançar. Ou eu me olho no espelho e eu não me vejo capaz de realizar tal coisa. Eu não consigo me enxergar essa pessoa perfeita como que eu queria ser. Eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eu estou olhando com meus olhos de humanidade. Porque dentro desse versículo aqui o Senhor fala assim: se você se acha louco, vou traduzir, é você que eu escolho. Se você se acha fraco, é você que eu escolho. Se você acha que está difícil, é você que eu escolho. Se você acha que está pesado, é você que eu escolho. A expectativa de Deus, ele é literalmente em escolher pessoas, coisas loucas e se difundir com a perspectiva dele. Para quê? Para envergonhar os sábios. Deus diz que, tendo em conta a minha perspectiva, você está errado quando pensa que nasceu para dar errado. Quando você pensa que em determinada situação, porque talvez você olha para mim e fala: pastor, mas eu não nasci para dar errado, eu nunca pensei dessa forma. Mas às vezes em algum momento da vida você paralisou, foi paralisado, ou está vivendo algo que é difícil, que você olha e fala: é impossível. Quando você levanta de manhã, você olha no espelho e fala: será que eu vou conseguir vencer esse dia? De cara eu já te digo nessa noite, que a perspectiva de Deus é: você nasceu para dar
certo. É como se você pensasse isso, olhasse no espelho. Eu sou o que? A imagem e a semelhança do Deus Criador. Então, quando eu olho no espelho, eu não me vejo, eu vejo o Criador. É como se a minha humanidade olhasse para aquele espelho e falava: eu não vou conseguir. E a resposta da imagem e semelhança do Deus Criador falasse assim: você vai conseguir sim. Você pode sim. Eu te escolhi para vencer. Sou eu que te faço forte. Você vai vencer. Então eu preciso trocar, eu preciso tirar a minha imagem da frente do espelho e pegar a imagem do Deus Criador que me veio e falar: eu sou o que Deus quer que eu seja. A expectativa de Jesus qual é? Você já parou para pensar? A principal expectativa de Jesus? A principal expectativa de Jesus é uma: que nós estejamos brevemente morando com Ele. Qual é a sua? A expectativa de Jesus é que nós moramos com Ele. Eu falei que nós precisamos difundir expectativa com perspectiva para que obtenhamos algo em comum que nos leve a algo extraordinário. Eu estou te falando que a perspectiva de Jesus é que um dia nós iremos morar com Ele. Então eu volto a pergunta para mim e para você: qual é a minha, qual é a sua perspectiva? Nós, como ovelhas de Cristo, precisamos nos apegar no poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é a verdade, ela é única. A palavra de Deus, ela é a verdade. Precisamos ter uma perspectiva correta. E a Bíblia nos manda ser prudente como uma serpente. Você já parou para imaginar como que é uma serpente? Qual que é a dificuldade da serpente? A serpente, ela não tem membros. A serpente não tem pálpebras móveis, que nem eu e você. Ela não tem aberturas externas nas orelhas, então ela não ouve. Ela não consegue ouvir. Diferente de você que tem um ouvido carnal e também tem um ouvido espiritual. O problema é que muitas das vezes nós ouvimos mais com o carnal do que com o espiritual. A serpente, ela não consegue ouvir. Só que mesmo ela sendo surda, ela é capaz de sentir. Ela é capaz de sentir as coisas. A sabedoria da serpente, ela está em não sucumbir diante das desvantagens que ela enfrenta. Essa é a sabedoria dela. Ela transforma, ela pega a deficiência dela e transforma em uma vantagem. Ela literalmente pega isso e pega a desvantagem e transforma em sua maior vantagem. Isso é ter uma perspectiva correta. Isso é conseguir olhar corretamente, não com os olhos dela. Trazendo isso para nós, eu começo a não olhar com meus olhos naturais. Às vezes a nossa fraqueza, sabe o que é? Conseguir enxergar com os olhos espirituais, conseguir ouvir com os ouvidos espirituais. E nessa noite o Senhor está dizendo: olha, comece a enxergar como eu enxergo, comece a olhar como eu olho. Transforme o que para você é uma dificuldade na sua vantagem. Você vai ver isso mudar na sua vida. Você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Uma pessoa prudente como a serpente, ela é capaz de dominar
todas as suas desvantagens e transformá-las para o seu bem. É capaz de transformar as dificuldades da vida em uma vantagem para que consiga avançar. Sabe quando isso vai acontecer na minha vida e na sua vida? Sabe quando isso acontece nas nossas vidas? É quando eu olho para situações, eu olho para o mundo e eu falo assim: eu posso até estar no mundo, mas eu não sou dele. Quando eu, como ovelha, estou em meio a lobos e eu falo: eu posso até estar no meio de lobos, mas eu não sou daqui. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando com a perspectiva, ou melhor, com a expectativa de Jesus, que é de: eu vou morar com Ele. Então não importa por onde eu passo, o meu alvo é Cristo. Não importa o que aconteça na minha trajetória, o meu alvo é Cristo. Não importa o que eu passe, não importa o que fulano fale, que ciclano fale, não importa o que aconteça, o meu alvo é Cristo. Os meus olhos estão em Cristo, e eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço à eternidade, que um dia é Cristo, que é a expectativa dele. Que honra! Pensa comigo, que honra! A expectativa de um Deus Criador perfeito, nunca errou. A expectativa dele é te ver lá do lado dele. Então eu pego a minha perspectiva com todas as minhas forças e rumo para ir o alvo, que é Cristo. Como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso mediante a tanta dificuldade, mediante a tantas situações? Vamos para a palavra vai falar como que nós fazemos isso e por que nós fazemos isso. 2 Coríntios 4,16. Esse texto é para decorar. Esse texto é para viver, não só decorar, mas viver ele com intensidade, porque ele vai te levar a ter uma perspectiva correta das coisas. O que ele diz? Como que eu faço para avançar mediante a isso? Eu não desanimo. Ainda que o meu exterior, ainda que a minha carne, ainda que a minha humanidade, ainda que tudo esteja me desgastando, o meu exterior esteja morrendo para esse mundo, o meu interior, que é onde Cristo habita, está renovando todos os dias. O meu interior está em plena renovação, dia após dia. Aí você pega o apóstolo Paulo falando isso, você fala: não, mas é o apóstolo Paulo, o cara, referência, que falou assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele é o cara, ele teve um encontro face a face com Jesus, ele esteve com Jesus ali, tete a tete, ele não teve nem para onde correr. Deixa eu te falar, ele teve a tete com Jesus. Você tem Jesus dentro. Esse texto aqui fica facinho se você entender isso. Sabe por quê? Porque ele teve tete a tete, você tem dentro. Aqui ele estava preso, você está livre. Porque ele fala: olha, as nossas aflições leves e passageiras. O cara estava preso, condenado, sofrendo, sendo bombardeado, chicoteado literalmente, apanhando, passando fome, numa prisão. Depois vocês fazem uma pesquisa, a prisão era fria, não tinha luz. Sabe a luz que tinha na prisão? A luz que nós lemos lá no início. Os olhos de porco. O corpo dele iluminado, porque não tinha luz. Mas esse cara, dentro dessa prisão, ele fala: olha, isso é momentâneo, isso é leve, leve.
Isso é passageiro, passageiro, você vai morrer. Sim, é passageiro. Porque isso está produzindo em mim uma glória incomparável de valor eterno. Sabe o que ele está ensinando? Os meus olhos são tão bons que eu só tenho luz. E isso está produzindo luz eterna. Luz eterna. Luz eterna. Luz eterna. Eu não vejo como o homem vê. Eu não olho como o homem vê, como a tristeza. Meu Deus, está chegando o dia que eles vão me matar. Não, eu vejo o dia que eu vou ser ressuscitado em Cristo Jesus. Eu vejo o dia que a perspectiva de Jesus, que a expectativa de Jesus vai ser cumprida. Então não importa se eu estou em meio a lobos, mas a minha visão é do alto, a minha visão é para o alto, e isso está produzindo em mim luz, isso está produzindo um peso de glória, de valor eterno. O que eu faço então, pastor, para que isso aconteça em mim? Versículo 18: fixo os meus olhos para o alto, não naquilo que eu posso enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Porque a expectativa é algo que eu ainda não vejo, mas eu creio. O que é isso? Fé. Os meus olhos pela fé, eu enxergo pela fé, eu fico os meus olhos nos elementos que ainda não são vistos. Que elementos são esses para mim hoje? Traduzindo também, eu posso colocar esses elementos aqui como Pedro, Tiago, João, Jesus, Deus, todo mundo que está lá no céu. Não estou enxergando ninguém. Tá bom, você está falando só de quando eu vou para o céu? Não, eu vejo também aqui na terra. Eu olho para o céu e eu não vejo a dificuldade, mas eu vejo que eu já venci, que eu já conquistei emprego, que eu já conquistei casa, que eu já conquistei saúde. Eu vejo tudo isso, eu olho para isso, eu olho e eu vejo que não estão vendo, pois os visíveis são temporais, ao passo que não se vê, os que você não vê é eterno. Por quê? Se eu olho pela fé, é algo eterno que o Senhor está preparando. É uma conquista eterna. Não só de uma vida boa nessa terra, mas de uma eternidade com Cristo. Então sim, quando eu começo a enxergar desse jeito, quando eu começo a olhar desse jeito, quando eu começo a fixar os meus olhos no céu, eu vou entender que eu não pertenço ao reino do mundo, mas eu pertenço a um reino que é muito poderoso. Eu posso até não ver, eu posso até não estar enxergando, mas se a minha perspectiva estiver firmada em Cristo Jesus, eu tenho vida eterna. Guarde isso no seu coração. Já monta até uma hashtag, tira uma foto do espelho, seu povo. Quem vê eu falando pensa até que eu sou tecnológico, né, gente? Mas não sou não, tá? Sou péssimo com redes sociais. Lá em casa lá é um Instagram para os dois. Isso para falar assim, porque falaram que nós precisávamos de ter. Mas para quê, gente? Nós não tínhamos. Não, você já passou, você disse, então tá bom, nós vamos fazer um para nós dois. Então, mandou mensagem no Instagram, tenha ciência. Se respondeu é a pastora, se não respondeu é porque eu não vi nem ela. Aí de vez em quando a gente posta os hashtags lá. Mas posta. Qual que é a hashtag, pastor? Fala logo para me anotar. Uma perspectiva correta produz vida eterna. Então você vai olhar no espelho, vai marcar a igreja ainda, que a mídia vai estar de olho e vai repost. Vai tirar a foto do espelho e vai colar a hashtag.
@bola de neve Netinho. Meu Deus, hein? Estou dando a moral para a mídia aqui, né, gente? Porque eles têm trabalhado. Vamos honrar. Salva de palmas a Jesus pela vida. Quiser participar, procure ali a Débora no final ali, para entender. Mas enfim, voltando. Lembrou aí da hashtag? A perspectiva correta produz vida eterna. A Bíblia nos diz em Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O próprio Senhor está dizendo, está claro aqui. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pode deixar esse versículo aí por enquanto. Ele começa dizendo assim, porque os meus... E depois ele fala de novo, os meus caminhos. Sabe o que isso denota? É a forma que ele te vê. Ele não te vê como você pensa. Ele não te vê como você imagina que você não vai conseguir, que você é um derrotado, ou se você não pensa que está difícil, ou que você olha e fala está complicado. Não, ele fala assim, olha... A forma que você se vê não é a forma que eu te vejo. A forma que você pensa não é a forma que eu penso ao seu respeito. Esse meus aí, literalmente o Senhor está dizendo a forma com que Ele te vê. E na parte B do versículo ele enfatiza outras palavras, que é mais alto. Isso significa que é algo que está acima, algo que está além. O Senhor está dizendo, olha, o que eu tenho para você vai muito além do que você está pensando. Não há nada errado em você se programar, mas se prepare, porque eu vou te levar bem mais alto. É isso que o Senhor está dizendo. Se prepare, estude, trabalhe, mas fique com os olhos fitos em mim, porque o meu desejo é, se você subir um degrau, eu te dou um salto e te levo mais alto. Esse é o objetivo, essa é a forma com que Ele nos vê, que Ele deseja para nós. Salmo 139 enfatiza isso também. No versículo 16 fala assim, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Está falando que Ele te viu antes de ser formado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Antes de você nascer, antes de você ser formado, os seus dias de vida já estão escritos. Ou seja, você já tem uma história escrita pelo dedo de Deus, já dizia o poeta Tales. Nós temos uma história que já está escrita pelo dedo de Deus. Os nossos dias já estão escritos por Ele, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande é a soma deles. Aqui está literalmente falando da perspectiva de Deus, que vê não de fora para dentro, mas vê de dentro para fora. De um Deus que olha para o alto e Ele também não vê só o alto, Ele vê o fundo também. De um Deus que vê o ontem, hoje e eternamente. Um Deus que conhece todas as suas decisões. Um Deus que conhece todas a sua história, porque até lá o fio do seu cabelo, Ele tem a soma deles contados, até os que caíram. Meu Deus. Sabe o que acontece? Que às vezes nós, seres humanos, pecadores, chutados pelo mundo,
Muitas das vezes a gente fica tão focado no presente, fica tão focado nas circunstâncias presentes, fica tão focado na expectativa de amanhã, que eu perco a oportunidade de ir além. Por quê? Eu fico paralisado. Porque os lobos, você já viu em filme, com certeza, em algum filme, que quando os lobos vão pegar a sua presa, eles formam algo em volta assim, ó. Uma cadeia em volta, e todos ruivando, e ali amedrontando. E é isso que Satanás quer fazer conosco, nos amedrontar. Para quê? Para que a gente fique paralisado. E eu paralisado, eu não vou conseguir ir além, eu não vou conseguir ir mais alto. Agora, vamos fazer uma ligação rápida nisso aqui. Às vezes os lobos estão à nossa volta e nós estamos perdidos. E o que eu acabei de falar é que o desejo do Senhor é que nós fomos, ou que nós seremos levados mais alto. E em meio a um círculo de lobos, só tem um caminho para cima. Mas sabe qual que é o detalhe? Eu tenho que parar de olhar assim, e olhar assim. E sabe o principal? Nós não somos super-heróis com força tamanha nas pernas que você consiga dar um salto muito alto e pular os lobos. Mas quando eu olho para cima, a mão dele se estende, me levanta e me carrega e me tira de lá. Por que que isso acontece, pastor? Porque os meus olhos estão nele. A visão muda tudo. A visão muda tudo. A minha e a sua perspectiva, ela precisa estar coerente com a de Deus. Nós nunca devemos esquecer de que Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Existe algo superior ao que você vê, ao que você ouve. Existe algo superior da forma com que você percebe as coisas, da forma que eu e você nós percebemos as coisas. Quando os nossos olhos estiverem focados em Jesus, em conhecer, assim como a sua e a minha verdade estiver nele, Ele mesmo vai ajustar a minha perspectiva à expectativa dele. A fusão vai acontecer. E eu vou conseguir romper, eu vou conseguir ir mais alto. Então, quando eu coloquei o tema, a visão muda tudo, é literalmente ver como Ele vê, muda tudo. Ver como Jesus vê, muda tudo. Ver como Jesus vê, eu completo a minha vida e a caminhada, como está em Colossenses 3, versículo 2. Eu penso nos objetivos que são do alto e não nas coisas terrenas. O objetivo do alto é exatamente nos levar para onde? Para cima, olhar e entender qual é a forma que está no céu. E aqui eu já entro na conclusão, que é como que Jesus nos ensina a orar. Seja feito aqui na terra como é no céu. Como que eu reproduzo aqui na terra se eu não olhar para cima? Mude a visão. Que você comece essa noite
a ter uma expectativa de viver uma vida com Deus, vendo com a perspectiva do sobrenatural de Deus, ou seja, estaremos vendo como Deus vê. Se coloque de pé no seu lugar. Vai parecer que está acabando. Segunda Reis 6 conta a história de um rei que se chama Arã. E esse rei estava em guerra contra Israel. E o que ele faz? Ele decidiu reunir os seus conselheiros em algum lugar. Porém, existia um profeta de Deus, um homem de Deus ali, que o Senhor revelou para ele. E ele chega e fala para o rei de Israel e fala: olha, cuidado com esse lugar, os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel fez o que? Ele envia suas tropas ao local onde o homem de Deus havia orientado, e assim protegeu todo Israel. Só que esses avisos não ocorreram de uma, nem duas, nem três vezes, várias vezes. Tanto que o rei da Síria, ele ficou encucado com aquilo. Como assim? Nós temos um traidor em nosso meio. E o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer planos. Só ele no quarto com mais ninguém. Só que antes desses planos se concretizarem, o Senhor contava para o homem de Deus. Quando o Senhor contava, quando ele ia executar, Israel já sabia. E ele chama um servo e fala: como assim? Quem é o traidor que está levando a informação a Israel? Não tem condição. E um dos servos dele fala: ó, meu senhor, não é isso que passa. Existe um homem de Deus que se chama Eliseu. Ele é profeta. E ele está lá na tenda dos israelitas. E ele conta ao rei tudo quanto dizes, até no secreto dos teus aposentos. E o rei chega e fala assim: olha, vai lá, descobre onde ele está. Olha onde ele está. E eles descobrem onde Eliseu estava. E ele manda ali milícias de guerreiros, cavalos, carros de guerra, para pegar um homem, porque não tem condição. Tudo isso para nos mostrar e para encorajar você a forma com que nós devemos olhar. Estou contando uma história bíblica, da Bíblia, que aconteceu, #verdade. No dia seguinte, Eliseu se levanta, a história diz que ele se levanta a romper da aurora e ele sai. De repente ele se depara com um batalhão que cercava toda a cidade, cavalos de guerra. E aí ele tinha um servo, e o servo dele olha e fala: meu Deus, ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Entendo eu que dentro disso, Eliseu saiu como um dia comum, deve ter dado uma espreguiçada, viu aquela galera toda e ficou em paz. Só que o servo já veio louco: e agora? Meu Deus, quem é você? Eliseu ou o servo? Talvez em algum momento da sua vida você está como servo, mas nessa noite o Senhor quer transformar em Eliseu, em o profeta de Deus, porque a perspectiva diante do que estava vendo era o que? Um fim. É parecido até com a história do casal.
Mas a perspectiva do que ele olhou, ele falou: e agora? O que nós vamos fazer? Mas se você hoje sair daqui e falar: Senhor, eu quero olhar como o Senhor vê, vai acontecer o que aconteceu nessa história. Porque quando eu olho pela perspectiva de Deus, quando eu tenho a visão pela perspectiva de Deus, tudo muda. Primeira coisa que eu entendo: eu não estou sozinho. Porque Eliseu acalma ele. Relaxa, cara. Fica calmo. A primeira resposta de Eliseu: fica calmo. O cara estava apavorado. Aí, para acalmar ele, o que ele fala? Não tenha medo. Deixa eu te falar. Talvez, vou falar de mim. Que às vezes eu estou nesse momento que eu olho, falo: meu Deus, e agora? Socorre-me, Senhor. Mas eu grito socorro e não olho para cima, eu só grito socorro, e meu olho está aqui. Eliseu fala assim: olha, não tenha medo. Como Eliseu, que eu não vou ter medo com tudo isso que está acontecendo? Eliseu fala: os que estão conosco é mais numeroso. Os que estão do nosso lado é mais numeroso. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não está vendo, que nem esse servo de Eliseu. Você está na igreja, você está orando, você está buscando, mas você olha a volta e não vê resposta. Você olha a sua volta e só vê lucro. Você olha a sua volta e só vê dificuldade. Você olha a sua volta e fala: não tem condição, agora é o fim mesmo, não tem como mais. Mas no versículo 17 fala que Eliseu, ele faz uma oração de súplica. Ele faz uma oração suplicando ao Senhor, que é pedindo misericórdia. E assim como Eliseu pediu aquela noite, eu peço que essa misericórdia venha sobre nós. Feche os seus olhos aí. Eu peço que essa misericórdia de Deus, essa oração de súplica agora, eu afasto na autoridade que há no nome de Jesus. E eu peço: Yahvé, Deus do universo, Deus criador de todas as coisas, eu te peço nessa noite, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos, para que nós possamos conseguir enxergar como o Senhor vê, para que eu consiga ver como o Senhor vê. Então vem, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, abra os olhos dos teus filhos, Pai, que os nossos olhos materiais, que os nossos olhos carnais se fechem nesse momento, e os nossos olhos espirituais abram, e nós consigamos enxergar que maior, maior, maior é o exército do Deus eterno que está conosco, do que todo o exército do mundo, do que toda situação que envolve querendo nos destruir. Nós estamos firmados em Ti, então nós levantamos as nossas cabeças e olhamos para o alvo que é Cristo, olhando para Cristo, e os nossos olhos estão sendo abertos
quando isso aconteceu, os olhos do servo foi aberto e ele pôde enxergar o exército de Deus. E que quando eu estou com os meus olhos enxergando como o Senhor vê, Ele libera sobre nós estratégias. Porque você ainda continua nesse mundo e o Senhor quer fazer de nós vencedores. Amém? O desejo do Senhor é que eu e você nós sejamos vencedores. E mesmo ele enxergando o exército, o que aconteceu? O exército da Síria ainda correu contra eles. E a estratégia que o Senhor deu foi assim, orando ao Senhor, ele diz: fira estes homens com cegueira. Os que são filhos, eu e você somos filhos. O Senhor abre a visão, mas os inimigos ele fere com cegueira. Então, da mesma forma que talvez você estava perdido, sem conseguir enxergar, agora os seus inimigos estarão totalmente confusos, perdidos e vão guerrear entre si. E o Senhor diz que Eliseu falou assim, conversando com o próprio Eliseu, eles não desistiram. Sabe o que ele fala? Que mesmo cego, Satanás vai tentar te destruir. Mesmo sem conseguir enxergar, ele vai continuar tentando te procurar. Mas o Senhor vai te dar estratégia. Porque Eliseu fala: não, eles não estão aqui, você está do lado errado. Satanás já está cego, ele não pode te ver. Então nas suas orações fala: filho, bata em retirada para outro lugar, porque na minha casa não te cabe, na minha família não te cabe, no meu trabalho não te cabe, você está no lugar errado. Ei, presta atenção, se você entender isso, Ele faz de você mais do que vencedor, porque a ideia é te levar mais alto, mais alto, mais alto. Então saia desse lugar aqui hoje, saia desse ambiente entendendo que a minha visão está no céu e eu sou o vencedor. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Satanás não tem poder sobre a minha casa. Você está na casa errada. Vai para a casa de outro lugar, de outro ambiente, para onde o Senhor determinar. Mas eu vou ver como o Senhor vê. Eu só quero ver Jesus. Eu só quero ver Jesus. Eu só quero ver Jesus. E eu digo a Ele: eu só quero ver você. Só quero ver você. Obrigado pelos nossos olhos espirituais que estão sendo e foram abertos essa noite. Eu te peço que, durante ainda essa noite, o Senhor se revele o exército aos teus filhos que estão ao redor de cada um. Que eles consigam enxergar a realidade de quem eles são no Senhor Jesus. Pai, que todo espírito de derrotado, todo espírito de tristeza, todo espírito de amargura,
todo espírito de tentativa até de suicídio, por achar que não vai conseguir, por achar que não vai avançar, por achar que está muito pesado, tentando tirar talvez a própria vida para tentar, achando que assim vai resolver. Eu te peço agora, Pai, que os olhos espirituais sejam abertos e eles consigam enxergar a qualidade de vida eterna que o Senhor tem, que é abundância, é alegria, é paz, é gozo. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito que vem tentando fechar os olhos, que vem colocando maldade nos olhos, dificuldades nos olhos, agora seja completamente destruído. Pai, que os olhos dos teus filhos agora comecem a enxergar como o Senhor vê. Olhos bons, olhos que se veem vitoriosos em Cristo Jesus, olhos que olham para ti e veem a misericórdia e o amor do Eterno entrando e envolvendo a cada um. Olhos que olham e veem escorrendo não um sangue de dor, mas um sangue que gera vida, um sangue que gera vida, um sangue que gera amor, que gera paz. Olhos de vida, Espírito Santo, envolva-nos com tua vida essa noite, Pai. Feche os seus olhos por alguns minutos. Envolva os teus filhos agora, Pai, com um manto de amor. O Espírito Santo me faz entender que muitos aqui não estão conseguindo enxergar com olhos bons ainda, porque se sentem solitários, sozinhos, que ninguém te ama, ninguém te vê. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a voz do pastor Davi, mas é do pastor Jesus dizendo: eu te amo. É do pastor Jesus dizendo: eu não desisti de você. É do pastor Jesus dizendo: você é mais que vencedor. É do pastor Jesus entregando a você em suas mãos a chave da vitória. Não desista, não desista, não desista da vida que Ele te deu, não desista da vida que Ele colocou em você. Existe sim uma história linda, escrita já nos livros de Yeshua HaMashiach, Ele mesmo escreveu. Feche os seus olhos para esse mundo e deixe Ele conduzir a sua visão. Feche os olhos para as vozes desse mundo, para as dificuldades desse mundo, para as lutas desse mundo. Porque Ele, o Pai que te ama, o teu Pai, o teu amor, o teu bendito, nessa noite Ele te diz: eu estou contigo, eu não te abandonei, eu jamais te abandonei. Ei, você é amado, você é amada. Nós vamos encerrar, mas eu queria te dar liberdade. Se você quiser, estiver sentindo falta até mesmo de um abraço, nós estamos aqui.
vezes você olha para você mesmo e fala: eu não consigo sequer um ombro para chorar. Essa noite o Senhor deseja te abraçar. Nós vamos continuar nessa atmosfera. Ore junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Estenda as suas mãos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que você comece a olhar com os olhos bons, olhos do Eterno. Que a sua visão seja a visão de Jesus. Mas eu queria deixar mais um recado para você. Você já está abençoado, você já é abençoado. Mas se você quiser, venha aqui à frente e o Senhor tem um abraço para você essa noite. Eu não faço ideia quem é, mas o Senhor tem um abraço especial para você essa noite. Os demais que quiserem estão à vontade. Vamos continuar adorando aqui por alguns minutos. Que o abraço do Eterno envolva você essa noite. Se você quiser, é só vir aqui à frente.